Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as lentes, como é que funciona as lentes segundo os conceitos da ótica geométrica. As lentes, elas são muito comuns no nosso dia a dia, né? Então trago aqui como exemplo o óculos de grau, né? Que ele funciona, né? Com base na lente, né? Ao lado direito nós temos aqui uma lupa. E de cara aqui, notem, ó, que a imagem formada pela lupa é uma imagem invertida, tá? Então está mostrando o rosto da pessoa invertida. E lentes também que estão presentes em máquinas fotográficas, smartphones e assim por diante. Basicamente tem dois tipos de lentes. As lentes chamadas de bordas finas, que são essas daqui. A borda da lente é essa partezinha que eu estou mostrando para vocês aqui agora. E vamos começar com o primeiro tipo de lente de borda fina, que é a lente biconvexa. Por que biconvexa? Porque tem duas partes convexas, são essas daqui, ó. Essa daqui é uma parte convexa da lente e essa outra também é uma parte convexa. A segunda é plano convexa, porque tem uma parte plana e uma parte convexa, beleza? E a outra é a lente côncava convexa. Então essa parte aqui da lente é a parte convexa e essa parte da lente é a parte côncava. Além desse tipo de lente, temos as lentes de bordas grossas ou espessas. Então essa é a bordinha da lente, vê que ela é um pouquinho maior do que a anterior. E o que nós temos aqui, começando com a bicôncava, porque tem duas partes côncava. Então essa é uma parte côncava da lente e essa é a outra parte côncava da lente. A lente plana côncava e a lente côncava convexa. Então essa é a parte côncava e essa é a parte convexa da lente. Qual que é a ideia da lente? Como é que ela funciona? Seguinte, a luz ela vai incidir na lente, certo? Que é composta por um material vidro ou acrílico. Esse material ele tem um índice de refração diferente do meio e faz com que a luz seja desviada com base no fenômeno da refração da luz. Então, vamos olhar aqui nesse experimento a ideia do funcionamento da lente, utilizando, na verdade, construindo uma lente um pouco improvisada. Então, olha só, o que nós temos aqui é uma seta no papel apontada para a direita. E o que nós vamos fazer, então, é colocar essa seta atrás de um becker. E a ideia é essa daqui, ó. O becker, que é esse cara aqui, ele vai atuar como uma lente. Por quê? Notem que o becker ele tem um formato circular, então a gente pode construir com ele a espécie de uma lente convexa. Porque olha só, se a gente olhar por cima o becker, a gente vai ver uma coisa assim, ó. Então essa vai ser uma... Vou mudar de cor aqui, ó. Essa vai ser uma parte convexa e essa vai ser a outra parte convexa do becker. Só que para isso eu preciso alterar o índice de refração aqui dentro do becker. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar um material com índice de refração diferente do ar. E o material mais simples que a gente pode colocar aí dentro é a água. Então vamos fazer isso. Olha só, notem que eu vou colocar água no becker e observem o que vai acontecer aqui com a setinha que está apontando para a direita. Colocando água no becker e ó, vá lá. A setinha mudou de direção. Antes ela apontava para a direita, agora ela está apontando para a esquerda. Sacou? Então o que aconteceu? A luz está sendo refletida pela setinha ao passar pelo becker com água, ela teve
a sua imagem invertida, por conta das características dessa lente, entre aspas, improvisadas que a gente construiu com o Becker. Beleza? Então esse é o efeito de uma lente. Bora então, dois tipos de lente. A lente convergente, o nome dela já fala muito pra gente. Convergente. Por que convergente? Olha aqui, a luz ela tá vindo da esquerda para a direita, nessa direção. Ao passar pela lente, ela é desviada, seus feixes são desviados para um ponto, ou seja, eles convergem para um ponto. E olha só, como é que a gente vai desenhar essa lente? Mesma ideia de sempre, ó. A gente não vai fazer esse desenho, até pode fazer se quiser, todo trabalhosinho da lente, como esse daqui. A gente vai tentar simplificar esse desenho para ficar mais fácil para a gente, né? Então, quando a gente fala de lente convergente, a gente vai usar esse símbolo aqui, olha só. Beleza? É um risquinho na vertical e nas extremidades você coloca uma setinha apontando para cima e na outra extremidade uma setinha apontando para baixo. Então, esse cara aqui, quando você vê esse símbolo, quer dizer que é uma lente convergente. Né? O outro tipo de lente é chamado de lente divergente. Novamente o nome já dá o spoiler pra gente, né? Olha só, o feixe de luz aqui ele tá vindo novamente da esquerda para a direita. Ao passar pela lente, esse feixe de luz ele diverge, ok? E aqui também, para simplificar o desenho, em vez de fazer esse desenho da lente divergente, a gente vai fazer um desenho um pouco mais simples para indicar a lente divergente, que é esse desenho aqui, ó. Como é que funciona esse desenho? É uma linha na vertical, e aí você vai fazer nas extremidades dessa linha, ó, esse símbolo aqui, é como se fosse só a pontinha da setinha, mas no sentido oposto do caso anterior, sacou? Então você faz aqui, ó. Faz um triângulo, na verdade, né? Beleza? Então, quando você vê esse símbolo aqui, refere-se a uma lente divergente. Características dessas lentes. Novamente, essa lente ela tem um foco. Então, eu vou desenhar aqui um foco principal, que é onde vai estar o objeto, e para lente convergente, vamos chamar esse foco aqui por F2. Além disso, ela tem um ponto que é duas vezes o foco, que é chamado aqui por A2, e esse A2 aqui, ele recebe o nome de ponto antiprincipal. Então, vou colocar aqui, ó, ponto antiprincipal. E do outro lado da lente, mesmo esquema. Então, pensando aqui que a luz está vindo da esquerda para a direita. Aí vamos chamar aqui de F1 e A1. Então, o F1 é o foco principal da imagem e o A1 também é o ponto antiprincipal da imagem. Até aí tranquilo. A gente só inverte aqui, ó, ao lado esquerdo, então, a gente chama de F1, A1, e ao lado direito, F2, A2. Isso daqui, ó, considerando que a luz está vindo da esquerda para a direita. Perfeito? Segue o barco. Agora pensando só na lente convergente. Olha a ideia. Vamos olhar aqui como é que funcionam os raios de luz. Muito bem. Olha só. Acompanha comigo aqui, ó. Todo raio de luz que vier paralelo ao eixo,
O eixo é essa linha aqui, ó, tá? Que passa pelo foco e pelos pontos antiprincipais, tá? Então, todo feixe de luz que vier paralelo a esse eixo vai passar pela lente convergente e vai seguir para o foco principal da imagem, beleza? Então ela vai convergir para qual ponto? O foco da lente. Segundo caso, se um feixe de luz passar pelo foco, beleza? Ao incidir na lente, ele vai sair, ou seja, o seu feixe, né, refratado será paralelo ao eixo principal. O outro caso, se passar pelo centrinho da lente, o meio dela, tá? Que é o centro óptico, tá? Beleza? Você pode até colocar aqui, ó, esse O aqui é chamado de centro óptico. Ele não vai sofrer nenhum desvio. E o outro caso, se ele passa pelo ponto antiprincipal, o feixe vai ser refratado também passando pelo ponto antiprincipal da lente. Essa é a lente convergente. Então a gente vai usar aqui essas características do raio da luz para construir as imagens. Então vamos lá, imagem para lente convergente. Primeiro caso, objeto antes do ponto antiprincipal. Antes do pontinho, esse é o objeto, está antes do A2, que é o ponto antiprincipal do objeto. Então vamos escolher aqui dois feixes de luz. O primeiro feixe, que é o feixe paralelo ao eixo principal, esse cara aqui. Então ele incidiu na lente, ele convergiu para o foco. Muito bem. Segundo feixe de luz, pega aquele feixe que passa pelo centro óptico, porque ele não sofre nenhum desvio. Beleza? Então a imagem ela vai ser formada aqui, ó, nesse pontinho onde os raios de luz se cruzam. E essa é a imagem então, ó. Tá certo? Características dessa imagem real, porque é formada pelos raios de luz. Você vê que a gente não precisou fazer aquele exercício de prolongar os raios de luz, isso não foi necessário. A imagem ela é invertida, ela está de ponta cabeça e ela é menor que o objeto. Aproximando o objeto da lente, inserindo então o objeto em cima do ponto antiprincipal. Como é que é essa imagem? Mesmo esquema, gera o primeiro raio de luz, que é aquele paralelo ao eixo. Incidiu, passou pelo foco. O segundo raio que passa pelo centro óptico, direto. Observe então que a imagem ela é formada então também no ponto antiprincipal e possui as seguintes características. Ela continua sendo real, continua sendo invertida, só que agora ela é igual. Isso quer dizer que ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Dando sequência, então, colocando agora o objeto entre o ponto antiprincipal, que é o A, e o foco da lente. Observe, então, que a imagem, nesse caso aqui, sempre escolhendo esses dois feixes de luz. Um feixe de luz que é paralelo ao eixo principal e o feixe de luz que passa pelo O, pelo centro óptico. Notem que a imagem aqui agora, ela é maior que o objeto. Então ela continua sendo real, continua sendo invertida, mas agora ela é maior que o objeto. O quarto caso, colocando então o objeto exatamente sobre o foco. Construindo aqueles raios de luz, a gente observa que os raios de luz eles não vão se cruzar, porque eles serão paralelos entre si. Então, nesse caso aqui, você não vai formar uma imagem próxima do observador, a imagem vai ser formada no infinito, porque é lá onde os raios paralelos se cruzam, e a imagem, então, é chamada por imagem imprópria. Quinto e último caso, para a lente convergente, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico. Faz o exercício de construir os dois raios de luz. Notem que
Os raios de luz refratados, esse cara aqui, eles não se cruzam a princípio, porém você faz aquele exercício de prolongar os raios de luz, prolongando aí o raio mostrado em vermelho, prolongando o raio mostrado em verde, eles se cruzam aqui, ó, nesse pontinho que eu destaquei de verde. Então a imagem vai ser formada nesse ponto. Característica dessa imagem, ela deixa de ser real e passa a ser imagem virtual. Ela é direita, ou seja, ela não está de ponta cabeça, e ela é maior que o objeto. Bora agora para lentes divergentes. Vamos olhar como é que funcionam os feixes de luz nesse tipo de lente. Acompanha comigo aqui, ó, o desenho, ó. Tá vendo? Já é um desenho de uma lente divergente. Vamos ficar esperto com isso. Então tem um feixe de luz incidente. Ao passar pela lente ele sofre uma divergência, beleza? Mas aí você prolonga ele, ó. Se você prolongar ele, todo feixe que sofreu essa divergência, o prolongamento desses feixes, ele coincidem com o foco. Filé. Então todo raio principal, todo raio paralelo ao eixo, ao incidir, ele vai sofrer uma divergência de forma que o seu prolongamento coincida com o foco. Se o feixe de luz ele vem numa direção tal que passaria pelo foco, esse feixe, ao passar, ele sai paralelo ao eixo principal. Próximo caso, igual da lente convergente, ao passar pelo centro óptico, não sofre nenhum desvio. E o último caso são aqueles raios de luz que passariam pelo ponto antiprincipal, eles sofrem um desvio de forma que o prolongamento desses raios coincidam com o ponto antiprincipal. Então vamos construir um pouco de imagem com essas lentes divergentes. E o bacana desse tipo de lente é que, independente da posição do objeto, nós só temos um tipo de imagem. E vamos ver como é que é essa imagem aqui. Bora! Primeiro raio de luz, sempre pegando aquele raio paralelo ao eixo principal. Então, incidiu na lente divergente, ela foi desviada à luz. Escolhendo outro raio de luz que passa pelo centro óptico, notem que, a princípio, fica um pouco difícil de construir a imagem, porque os raios de luz refratados, esse cara aqui e esse cara aqui, não se cruzam. Mas aí, fazendo o prolongamento de ambos os raios de luz, então você faz aqui do vermelho, ó, beleza? E o do verde estaria justamente na mesma direção, eles se cruzam nesse pontinho aqui, tá certo? Então é justamente aqui que a imagem vai ser formada. Então a imagem está aqui, ó. Tranquilo? Características dessa imagem, ela é virtual porque é formado pelo prolongamento dos raios de luz, ela é direita e é menor que o objeto. Sobre lentes é isso, referências são essas e valeu!